e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. E a igreja declara: palmas ao Senhor, louvores de glórias ao Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Amém. Gente, vocês vão me matar do coração. Pensei que a igreja tinha arrebatado, eu tinha ficado. Bom dia. Ah, que bom saber que o pessoal está aí. Irmãos, eu quero agradecer o privilégio de ter sido convidado para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Jairo pelo privilégio de estar aqui hoje servindo ao Senhor. E quero convidar que a igreja leia comigo o texto de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Todos acharam, amém? Para quem não sabe, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Leamos a palavra do Senhor. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Leamos novamente. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Curvamos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai, eis aí, Senhor, a Tua palavra, Senhor, um pequeno trecho, Senhor, falada e ministrada aos nossos corações. Senhor, é apenas um versículo, Senhor, mas tem uma profundidade. É uma pergunta, Senhor, que um ímpio, um incrédulo faz. Acharíamos porventura um homem em quem haja o Espírito de Deus? Ah, Senhor, eis aí a Tua igreja, eis aí o Teu povo. Senhor, a casa é Tua. Senhor, visita, Senhor, agora os corações através do Teu Santo Espírito. Senhor, passe em revista, Senhor. Eis aí os corações, Senhor, somente o Senhor sabe como é que vai a nossa alma, Senhor, nessa manhã. Uns atribulados, outros contritos, alguns quebrantados, mas corações, Senhor, desejosos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ouvir um alento do Senhor nessa manhã. Ah, Deus, visita o Teu povo, como diz aquela canção, rasga os céus e desce, Senhor. Vem, Senhor, visita a Tua igreja. Senhor, tem liberdade, Senhor, a casa é Tua. Vem, Senhor, com Teu Santo Espírito, Senhor. E se alguém nessa manhã ainda não tem o Espírito de Deus vivo, que possa ter um encontro contigo, abrir o seu coração e ali o Senhor fazer morada em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai tratar de um testemunho da qual o Faraó, rei do Egito, ele dá aos seus súditos. Imagine você sendo convidado para estar na corte de Faraó, para poder presenciar ali, decifrar um sonho, ser usado por Deus. Só que aí a pessoa que foi usada, que vai contar a história de José, José passou por um processo.
E aí, como lembrando que o pastor Jairo falou aqui outro dia, muitos não gostam de processos porque é uma coisa que demora. Por exemplo, eu tenho um processo na justiça e já está demorando, já tem anos, mas é um processo que a gente tem que aguardar. O problema, irmãos, que eu coloquei aqui esse tema, o propósito de Deus e a incompreensão humana. Passamos por lutas, privações, e muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus tem preparado para a gente. E aí a gente vai ver que José, nos seus 13 longos anos de vida aproximadamente, quando ele teve ali, levou aqueles 13 anos que levou do sonho que ele teve até ele estar na presença de Faraó, foram altos e baixos da vida dele, mas ele teve que aprender a dura realidade de poder viver os propósitos de Deus. Às vezes a gente não entende o que Deus tem preparado para a gente. A gente acha que a vida com Cristo é uma vida de mar de rosa, mas o Senhor vai nos alertar que no mundo tereis aflições. Mas Ele dá a palavra-chave que Ele vem dizer o seguinte: olha, tem de bom ânimo. E aí eu quero destacar aqui 3 etapas da vida de José, para que ele pudesse entender o propósito de Deus na vida dele. E aí eu quero destacar aqui a primeira etapa, que vai do sonho ao poço. Primeiro, sonhe os sonhos que Deus tem para ti. A vida de José, irmãos, era uma vida como de qualquer outro jovem com seus 17 anos, como qualquer família. O problema na vida de José começa quando ele começa a ter sonhos Deus tinha preparado para ele. Você vai ler que desde o começo seus irmãos não iam muito lá com a vida de José, porque José era o filho preferido de Jacó. E aí quando o pai coloca ali aquela roupa, aquele manto para José, significava o seguinte: olha, esse aqui vai ser o meu sucessor. E aí os irmãos tinham raiva de José, mas a palavra de Deus vai dizer que os irmãos o odiaram ainda mais quando ele passa a ter sonhos. Talvez você não entenda o que está havendo contigo. Às vezes você tem sonhos e você faz algum comentário e as pessoas falam assim: ah, você comeu feijoada, você dormiu de barriga cheia. E aí começa-se o processo. Até então a vida de José é normal, sempre ali levando os maus feitos dos seus irmãos para o seu pai. Os irmãos tinham raiva de José, mas aí no versículo 37, versículo 5 vai dizer que certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Quando você começa a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida, meu irmão, gera uma chamada inveja. E deixa eu te falar que não existe inveja santa, a inveja é do diabo, a inveja é carnal. Não existe inveja santa, é coisa do diabo. Os irmãos tiveram inveja de José, porque dentre tantos, Deus escolhe José para mostrar ali os seus propósitos que ele tinha para a vida daquele povo. Gera inveja. E aí você começa a ter sonhos, você começa a contar, e você fala o seguinte: pastor, então não vou contar mais meus sonhos para ninguém. Por que não? Se quem te chamou é fiel para cumprir todos os seus propósitos para a tua vida. Fiel é justo o Senhor que te chamou para estar na seara. E talvez você diga assim: pastor, eu não vou contar meus sonhos para ninguém, porque tem olho grande, tem olho gordo. Irmãos, a palavra de Deus diz que contra Israel, contra o povo de Deus, contra os escolhidos de Deus, não vale encantamento. A palavra de Deus vai dizer que toda arma forjada contra o povo de Deus não subsistirá. E você fica com medo de dizer aquilo que Deus tem preparado para ti? Do sonho ao poço, sonhar os sonhos de Deus, irmãos, gera incompreensão.
Talvez na sua casa você esteja sonhando os sonhos de Deus, você esteja falando, olha, Deus tem um plano na minha vida, e aí vai gerar o quê? Incompreensão, talvez as pessoas não vão entender. Eu lembro, irmãos, que quando uma pessoa chega para mim, eu dei um folheto para ela, e o folheto, nem crente eu era, o folheto era intitulado Pegadas na Areia. Na outra semana eu ganhei uma Bíblia com zíper, nova versão, revista atualizada, e eu fiquei contente. Engraçado, irmãos, é que eu lia a Bíblia, o Velho Testamento, um cigarro na orelha e o outro na boca, e as pessoas diziam, ah, o crente safado, é o crente do Paraguai ali. E aí um dia eu cheguei em casa, falei com a Fátima assim, filha, Deus está me chamando para que eu não sei, mas eu estou sentindo uma coisa tão gostosa no meu coração. Aí a palavra que eu recebo é, Deus te chamou desse jeito, fumando feito uma fumaça, parece uma caipora. Irmãos, eu lembro disso até hoje, e é engraçado. E olha onde eu cheguei. Você conta os seus sonhos, causa incompreensão, as pessoas riem da sua cara. Você? Não, um pecador? Irmãos, Deus tem planos para a tua vida, para a minha vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus tem plano, irmãos, basta você se colocar na brecha, basta você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O problema que nós escutamos hoje em dia é, Senhor, eu estou aqui, mas se o Senhor puder enviar outra pessoa, eu te agradeço. Sonhar os sonhos de Deus, irmãos, gera incompreensão, porque nem Jacó conseguiu entender direito o plano de Deus na vida de José. O texto vai dizer em Gênesis 37, versículo 8, vai dizer, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Irmãos, a situação de José estava ficando pior do que já estava. Imagine uma pessoa ter raiva de você, porque você é o preferido do pai. E agora imagine você e a pessoa ainda ter mais raiva ainda, quando você passa a ter sonhos do Senhor. Não é sonhos da sua força de vontade, é sonhos daquilo que Deus tem preparado para ti. Querendo ou não, irmãos, independente de onde José fosse parar, José seria usado por Deus, seria o governador do Egito, e ponto final. Quando você tem sonhos de Deus, irmãos, gera conspiração. Alguém quer abortar a missão, alguém quer dar um jeito de os planos de Deus na tua vida dar errado. Alguém chegou para mim e falou o seguinte, o que você está fazendo na escola de líderes? Eu falei assim, estou aprendendo a ser um líder. Mas você é pastor. Eu falei, qual o problema? Irmãos, deixa eu te dizer algo, de Deus, da parte de Deus. Se você não se assenta, se você não tem humildade para sentado aprender, você não é digno de pé querer ensinar alguma coisa para alguém. Se você quer ensinar, você tem que aprender. Independente de você ser bacharel, independente de você ser doutorado, doutor em divindade, quem disse que você é detentor de todo o conhecimento? Estamos ali para aprender, a melhorar, a estar prontos nós já estamos, mas estamos ali nos aperfeiçoando para servir melhor no reino de Deus. Não pense você, irmãos, que você sabe tudo. E aí me faz lembrar quando Jó começa a questionar Deus algumas questões da sua vida. Aí chega no finalzinho, Deus fala o seguinte, você já falou demais, agora eu vou falar contigo. Aonde você estava quando eu estava formando os oceanos, os mares, as estrelas? E aí você vai partir para o apóstolo Paulo, que ele vai dizer que todo o seu conhecimento foi considerado como esterco. A gente pensa que sabe demais, irmãos, e a gente não sabe de nada. Quando você pensa que você sabe, você não começou nem a aprender ainda. Sonhar sonhos de Deus gera conspiração contra a tua vida. Gênesis 37, versículo 18 vai dizer que, mas eles o viram de longe, e antes que chegassem, planejaram
matá-lo. Pastor, só quer dizer que alguém quer me matar? Não vou dizer que quer te matar, mas quer que você aborte a missão. Pessoas vão fazer de tudo para você desistir de você servir ao Senhor. Você vai passar por luta, que Jesus disse que a luta não era fácil. Jesus disse que o caminho era estreito e a porta é apertada. Jesus nunca disse para você que a vida com Cristo seria um mar de rosas, que a estrada seria larga, que a porta seria escancarada. Não, é apertado. Você vai passar pelo imprensado, você vai passar pela moenda de Deus, mas o Senhor Deus é contigo. E aí as pessoas ficam: Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Senhor, será que eu estou em pecado? E aí quando você passa por alguma luta, quando você passa por alguma prova, aí vem um acusador, o mensageiro de Satanás, e diz o seguinte: você está em pecado, você está assim porque está em pecado. Irmãos, Deus está aparando as brechas da tua vida, Deus está polindo a sua vida para que você seja um servo melhor. José tem os sonhos de Deus, mas José ainda é um menino de 17 anos, é um garoto. José precisava amadurecer na fé, José precisava amadurecer no conhecimento do Senhor. E aí você vai ver a segunda etapa, que vai do poço até a prisão. Os irmãos de José jogam ele no poço, e talvez José, no seu íntimo, ele tenha pensado o seguinte: poxa, eu sonhei que o meu feixe estava lá, a gente estava atando feixes, e de repente o meu feixe se coloca de pé, e os outros feixes, eles se curvam. José tem um segundo sonho, que ele vai dizer o seguinte: olha, o sol e a lua estavam ali, e as estrelas se reverenciavam a mim. Talvez José tivesse com o coração, o ego bem inflado, e aí o Senhor permite que José seja lançado no poço. Para quê, irmãos? Para quê? Para que toda a soberba venha cair por terra. Deus não usa soberbos. A palavra de Deus diz que Ele levanta os humildes e abate os soberbos. Do monturo Ele ergue o necessitado. E aí, irmãos, a gente fica sem entender, a incompreensão humana começa a agir. É o que, de que, por quê e para quê, e você começa a murmurar, você começa a lamentar, e dificilmente você dá glória a Deus, e dificilmente você faz igual Maria, da qual ela diz o seguinte: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. E aí a gente começa a reclamar da vida, a questionar, a gente para de ir para a igreja, a gente para de orar, a gente para de buscar o Senhor, a gente para de participar de célula. Por quê? Porque a incompreensão humana começa a aflorar, começa a brotar, quando na verdade deveria aflorar a fé em cada coração. Segunda etapa, irmãos, vai do poço à prisão. Viva os propósitos de Deus na tua vida. Viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Tudo na tua vida, Deus tem um propósito. Você não está aqui porque você veio aqui bater o cartão. Eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for, vão sentir minha falta e vão ficar ligando para mim. Não, você está aqui porque Deus te chamou para estar aqui hoje. Irmão, você poderia estar, quem sabe, sendo agora aberto no meio, alguém fazendo uma autópsia, alguém fazendo um exame. Talvez você estivesse fazendo uma biópsia, uma necrópsia em você, mas você está aqui para adorar ao Senhor. E aí as pessoas falam assim: pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei, mas a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, general dos exércitos é o seu nome. O Senhor foi com José, e você fica: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou de lado, o Senhor esqueceu de mim. A incompreensão humana começa, irmãos, de uma tal maneira, que se você permitir que isso entre na tua vida, você entra na chamada depressão.
Elias é aquele homem, um profeta de Deus que está fazendo descer fogo do céu, está ressuscitando pessoas que faleceram. É o homem que está proferindo ali, dizendo o seguinte: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho sobre a face da terra. E a palavra de Deus vai dizer que durante 3 anos e meio não houve chuva. É um homem que passou o rodo em 400 profetas de Baal e de Azerá. Mas daqui a pouco ele está tão cansado, irmãos, tão cansado, que uma palavra de uma mulher faz Elias correr para o deserto e habitar numa caverna. E se não for a mão do Senhor sobre a vida de Elias, ele não tinha voltado lá. Às vezes, irmãos, a gente acha que Deus nos abandona, mas Deus vai ao nosso encontro onde quer que você esteja. Basta você ter ouvidos para ouvir Deus chamar seu nome. Não faça como o sacerdote Eli, que sendo sacerdote há tanto tempo, está ali educando, está discipulando Samuel, e Deus está chamando Samuel. Samuel era inexperiente, ainda era um garoto, e ele acha que é Eli que está chamando ele. O Senhor me chamou. Não, eu não te chamei não, vai deitar. E foi preciso 3 vezes ele ter que voltar até os aposentos lá de Eli, para Eli falar o seguinte: olha, é o Senhor que está te chamando. Quando ele te chamar novamente, você diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. O problema, irmãos, é que nós estamos tão focados no problema, estamos tão focados na nossa incompreensão humana, que Deus está te chamando e você fica: o Senhor me abandonou. Você pode não entender, mas Deus é contigo. Quando Deus está contigo, irmãos, os ímpios observam que você faz diferença, há algo diferente em você. Gênesis 39, versículo 2 e 3 vai dizer que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Irmãos, você pode estar passando por um processo nas mãos de Deus. Não se esqueça que eu e você somos vasos. Uns vasos e outros vasos. Mas quando o Senhor pega o vaso e Ele coloca ali na roda do oleiro, mesmo que o vaso quebre, mesmo que o vaso desmanche, Ele não pega aquela massa e joga fora. Ele começa um novo vaso, um novo trabalho. E aí, irmãos, você grita: Senhor, está doendo, mas o Senhor é contigo, a mão do Senhor é sobre você, mas a tua vida está prosperando e tem alguém que está observando. Basta somente você não reclamar, basta você não blasfemar, porque o teu vizinho está vendo que você está desempregado, mas a farinha da tua panela e o azeite da tua botija, o Senhor não tem deixado faltar. Você pode estar precisando de comprar remédio, mas você não está deixando de tomar o remédio porque o Senhor tem providenciado. Irmãos, pode ser o que for, mas o Senhor está te dando sonhos. Basta somente você dizer: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. As pessoas estão vendo a tua vida indo de mal a pior, mas elas estão vendo todo dia. Quando você abre o portão, você tem um sorriso no rosto, você tem um bom dia para dar, você tem uma palavra de vitória. Diferente, irmão, de você ficar com a cabeça baixa e ficar: ó céus, ó vida, ó azar. Você tem bênção para contar? Você tem vitória para contar para o teu vizinho? Quando o teu vizinho começa a reclamar da vida, você dá as mãos a ele, dá o braço a ele, começa a reclamar junto? Ou você fala assim: rapaz, eu sirvo um Deus, eu estou por esse processo semelhante ao seu, só que tem uma diferença. Qual é a diferença? É que Deus é comigo, Deus está me moldando, está forjando o meu caráter, para assim eu ser segundo a sua imagem e semelhança.
diferente de você começar a dar o braço ao teu vizinho e começar a reclamar da vida. E a Bíblia vai falar que o chão se abriu para engolir os murmuradores. Não murmure, glorifique a Deus. A tentação te põe à prova. Independente de quanto tempo você está servindo ao Senhor, tentações vão vir sobre a tua vida, vai vir sobre o teu ministério. Existem 3 barras que derrubam o ministério de um homem ou de uma mulher de Deus. É a barra da saia, a barra da fama e a barra do ouro. Tem pessoas que se deixam levar e aí vem os escândalos. E aí a pessoa cai. Haverá momentos nas tuas tentações, nas tuas provações, que vão querer te parar, que vão querer que você desanime, que você desista. Não se esqueça que a palavra de Deus vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Estenda a mão, seja um crente médico, seja hospital, não aponte erros e defeitos, porque eu também tenho. Abra mais os braços, estenda mais a mão, do que você apontar mais o dedo. Irmãos, vira e mexe na mídia, nós vemos algum líder, algum ministro do evangelho que caiu, que teve um deslize, e aí, irmãos, a gente pega no nosso grupo, a gente começa a compartilhar, como se aquilo trouxesse alguma alegria para o nosso coração, e começamos a julgar, e não vigiou, caiu. Mas o que a gente poderia fazer, irmãos? Vamos orar por essa pessoa, vamos aí clamar ao Senhor pela vida dela, pelo ministério dela. Mas nós fazemos totalmente diferente. As lutas, as privações fazem você amadurecer na fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o diabo só foge de você, irmão, quando você se achega a Deus, quando você está diante de Deus, dia após dia, dizendo: Senhor, eu quero me alimentar de Ti. Pastor, como é que eu faço isso? Você tem seu kit de sobrevivência, você pode usar a sua Bíblia, orar, jejuar. Mas o que nós fazemos? Nós vamos seguir, vamos maratonar filmes, vamos assistir as próximas cenas, as cenas dos próximos capítulos da novela, dos seriados, e aí a nossa alma vai o quê? Definhando. E aí quando vem as lutas, quando vem as provas, nós caímos, e aí culpamos ao Senhor e dizemos que a nossa carne é fraca. A carne só é fraca porque você permite que ela continue fraca. O teu espírito é forte, mas só quando você alimenta teu espírito, quando você alimenta a tua alma com a palavra do Senhor. Deus te faz prosperar aonde quer que você esteja. Versículo 39, capítulo 39, versículo 23, vai dizer que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmãos, onde estava José nesse exato momento? Quem sabe? José estava preso, encarcerado, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José, e tudo que José fazia era abençoado por Deus. Irmãos, onde quer que você esteja, seja lá o que você esteja fazendo, se você estiver glorificando a Deus, Deus é contigo no teu trabalho. Os ímpios não vão entender, porque quando você faz alguma coisa, você está fazendo para Deus, como se fosse para Deus. A Bíblia fala sobre isso. Vós servos, obedecei aos vossos senhores, como vocês estivessem trabalhando para o Senhor. E aí as pessoas não entendem, porque a prateleira que você arruma no mercado só vive vazia. Vão te chamar de incompetente porque você não está abastecendo. E aí vão puxar nas câmeras, vão ver, as pessoas estão comprando, porque a sua mão está abençoando aquilo ali.
Você está visitando pessoas, você está levando palavra para as pessoas, e aí a tua célula está crescendo, porque você está agarrado com o Senhor, a mão do Senhor é sobre a tua vida, e tudo faz prosperar, mas isso só depende, irmãos, de você. Talvez você esteja preso com um problema, talvez você esteja agarrado com um problema de saúde, mas se você estiver agarrado com Deus, e com a sua palavra, tudo que você fizer, o Senhor é contigo e há de prosperar. Detalhe, irmãos, as pessoas podem esquecer de você, mas Deus não te esquece. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor tem cravado o seu nome nas suas mãos. Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, que ali colocaram os cravos nas suas mãos, aquele cravo ali é como se fosse uma tatuagem do seu nome. Olha, eu morri por ti, eu estou pagando o preço da redenção pela tua vida. O carcereiro esqueceu de José. José revela sonhos ali do copeiro do rei e do padeiro do rei. Os sonhos que o José revela se cumpre, e José faz um pedido: olha, quando você estiver diante do faraó, fala sobre mim, eu estou aqui porque eu fui vendido pelos meus irmãos, eu não era nem para estar aqui. José ainda não está entendendo o que Deus tem para a vida dele. O copeiro esquece de José, mas o Senhor não, e prova disso é que a terceira etapa da prisão até a presença de Faraó, revele sonhos, idealize projetos. Você está preso, você está com um problema, mas você não está pensando em ficar a vida toda com esse problema. Você quer se ver livre desse problema, mas comece a revelar sonhos. Qual o sonho que você tem no teu coração? Você já apresentou ele para Deus? Você já perguntou se é da vontade do Senhor? Porque uma coisa, irmãos, é você sonhar os teus sonhos, e outra coisa é você sonhar os sonhos que Deus tem para ti. E aquele momento que José teve os seus sonhos, eram os sonhos que Deus tinha para a vida de José. Talvez José quisesse ter uma vida normal, namorar, constituir família. Deus permitiu que ele fizesse isso, mas Deus tinha algo maior para a vida de José. Revele sonhos, idealize projetos. Qual o seu projeto de vida? Ficar sentado no banco até Jesus voltar? Ou trabalhar na obra do Senhor? Esteja pronto e disposto quando solicitado. Gênesis 41:15 vai dizer: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Você sabia que você é capaz de realizar sonhos? Que é isso, pastor? Eu não tenho esse dom, não. Você é capaz de realizar sonhos. Como assim, pastor? Existem pessoas que querem aprender a ler e escrever. Você pode realizar esse sonho. Existem pessoas que nunca trabalharam na vida e querem trabalhar. Você pode ajudar aquela pessoa fazendo um currículo, indicando aquela pessoa para trabalhar. Talvez pessoas queiram apenas, como aconteceu na nossa célula outro dia, a pessoa queria ter um óculos porque estava com problema de vista. O grupo lá se juntou lá da célula e a gente conseguiu comprar um óculos para a pessoa. Você é capaz de ajudar as pessoas a realizar seus sonhos. Basta você estar à disposição para fazer isso. Atribua os seus feitos a Deus. Lembre-se, você é apenas canal de bênção. Não é você que faz o milagre.
Conta a história que um famoso pregador, ele chega lá de fora, não lembro agora quem foi, ele chega, tinha uma cruzada evangelística e estava lotado, e alguém disse que ele chega e fala o seguinte: realmente o Senhor está precisando de mim para realizar esse ministério. Foi a última vez que se ouviu falar desse pregador. O que você faz, irmãos, não é de você, é de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o querer, o poder e o efetuar vem do Senhor, não vem de mim, não vem de você. Tudo que acontece, acontece porque Deus permite. Existe um propósito na minha e na sua vida. Basta você entender sobre isso, você querer entender isso. A palavra de Deus, irmãos, ela é fascinante, mas quando você abre o coração para ela. Respondeu José, Gênesis 41:16, isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. José está na prisão. Talvez ele tenha falado: poxa, caramba, ele se esqueceu de mim, poxa, tanto que eu pedi a ele, olha, fala de mim, fala de mim, fala de mim. E o que aconteceu? Deus dá um sonho para Faraó, da qual todos os sábios do Egito não conseguem decifrar o sonho. E aí o copeiro fala assim: olha, eu lembro como se fosse hoje. O que foi? Olha, quando o Senhor castigou a gente, que o Senhor colocou a gente na prisão, eu e o padeiro, conhecemos ali um homem hebreu que estava ali preso, e aí ele revela os nossos sonhos. E aí Faraó diz: olha, manda chamá-lo. E aí fizeram a barba, cortaram o cabelo lá. José vai se apresentar a Faraó. José permite ser usado. E aí, irmãos, quando a gente fala de idealizar projeto, José teve a visão de ir além. Não que ele estivesse se oferecendo, mas José teve a capacidade de se deixar ser usado por Deus, revelar os sonhos de Faraó, falar para Faraó que aquilo era um propósito de Deus na vida do Egito, e na verdade era para a vida de José. E aí não para por aí. Eu não fiz administração, eu até acrescentei um negócio aqui, depois quem quiser me corrija, por favor. José apresenta um projeto dividido em 4 partes para Faraó. Primeiro, um projeto imediato que se encontra lá no versículo 33, se eu não me engano, do capítulo 41, vai dizer: procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Faça agora, não deixe para amanhã, não procrastine, não espere fazer sol, chuva, vento ou calor para você fazer o que você tem que fazer hoje. Alguém já disse: não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. A curto prazo, ele diz a Faraó no versículo 34, o Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Irmãos, tem pessoas na tua igreja que está entrando, faça contato com ela, pelo menos na portaria, cumprimente, dê-lhe uma boa noite, diga a ela que ela seja bem-vinda. A médio prazo, o Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura, e a longo prazo, esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Irmãos, não bastou somente José deixar ser usado por Deus para revelar os sonhos, ele apresenta um projeto, ele idealiza ali projetos. Ele poderia dizer: ó, Faraó, é o seguinte, eu fiz a minha parte, agora cá para nós, tem como o senhor me liberar aqui, porque eu quero ir embora, eu quero voltar para a terra dos meus pais? Não.
José apresenta um projeto, e ele deixa ser usado pelo Senhor, a ponto de Faraó juntar toda a sua corte ali reunida e fazer a célebre pergunta: porventura acharemos homem igual a José, da qual habita nele o Espírito de Deus? Pergunto nessa manhã, responda no seu coração: você tem permitido o Espírito Santo de Deus bradar no teu coração para você realizar sonhos, para você sonhar os sonhos de Deus e idealizar projetos? Ou o seu projeto é ficar sentado até que Jesus venha? Quando é que você vai dizer: olha, eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim? Senhor, nem que seja para lavar o banheiro, Senhor, eu estou aqui. Senhor, nem que seja para ficar na portaria, eu estou aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa e fazia a obra que tinha que fazer e retornava. Hoje, a Bíblia vai dizer que nós temos o selo do Espírito Santo na nossa vida. É o que faz a diferença na nossa vida, é que nós somos selados, fomos remidos, comprados, selados pelo Espírito Santo de Deus. Para quê, pastor? Para o dia da redenção, do arrebatamento da igreja. Você só entra no ônibus se você tiver dinheiro ou o seu passe, o seu Rio Card. Para você ser arrebatado, para você viajar com os anjos, você precisa ter o selo do Espírito Santo na tua vida. Amém? Será que você tem esse selo? Porque esse amém foi bem... Você tem o selo do Espírito Santo na tua vida? Quero concluir, irmãos, que mesmo em tempos difíceis, mesmo que você não entenda de nada, Deus chama cada um de nós para cumprir os seus propósitos. Talvez você não entenda por que você foi colocado ali, por que você está aqui, por que Deus te levou para lá. Você não entende, mas é propósito de Deus. Gênesis 15, versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Irmãos, essa promessa, essa profecia foi feita em Abraão, passou por José, e essa profecia se cumpriu. Deus permitiu José passar por tudo aquilo, porque Deus queria que toda a nação de Israel saísse dali, do útero do Egito. Entrou poucas pessoas, não lembro o número que entrou ali, mas que diz, a palavra de Deus vai dizer que quando saiu milhares. O povo foi escravizado durante 40 anos. Propósito de Deus, permissão de Deus, profecia de Deus. E aí você diz: Senhor, não vou não, Senhor, não quero não. Vai, bobo, vai não. Faz igual Jonas. Deus manda ir para Nínive, ele compra a passagem e vai para Tarsis. Vai não. Deus no meio de caminho te pega na curva, faz um peixe te engolir e te leva para Nínive de novo. Seja desobediente à obra de Deus e depois você pague pelas suas consequências. Continue batendo o pezinho, faça bastante birra, dizendo: eu não vou, e no final você vai, porque Deus tem um propósito na tua vida. E a palavra de Deus, que os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrados. Deus sabe que nós somos carne de pescoço, mas Deus também sabe, irmãos,
que a sua palavra derrete até os montes. Não adianta você bater o pé, fazer birra, eu não vou para a escola de líderes, eu não vou para a célula. Deus sabe que você vai, e no momento certo você vai. Não adianta, irmãos. Cumpra-se em nós os propósitos de Deus. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor, Pai? Te louvamos e engrandecemos o teu santo e excelso nome, e eis aí, Senhor, a tua palavra que foi lida e ministrada aos nossos corações. Agora, Senhor, te peço em nome de Jesus, que cumpra, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos o teu querer, porque a tua palavra diz que tanto o querer, o poder e o efetuar pertencem ao Senhor. E Pai, se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não entendeu o teu chamado, o teu propósito, Senhor, joga na prisão, joga no poço, leva para onde o Senhor quiser. Coloca, Senhor, no ventre do peixe, mas que se cumpra em nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Talvez pessoas não estejam entendendo, mas, Senhor, fala ao coração de cada uma. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Alô. Glória a Deus, que a palavra de Deus, ela produza alguma coisa em nós, né? Então o tema da mensagem, propósito de Deus e a incompreensão, né, humana. Eu quero transformar, jogar do singular para o plural, os propósitos de Deus. Essa igreja tem visão, impactar a cidade praticando o amor de Cristo. Essa igreja tem missão, transformar pessoas comuns em discípulos, discipuladores de Cristo. Essa igreja tem valores, fidelidade, lealdade, compromisso, excelência com Deus, com sua igreja, com sua palavra. Essa igreja tem propósitos, adoração, comunhão, discipulado, serviço e evangelização. Isso precisa estar na mente e no coração do pastor da igreja, dos pastores da igreja, da liderança da igreja e dos membros da igreja. Essa igreja tem visão, missão, valores e propósitos. Com isso que a gente vai avançar. Você não está compreendendo isso? Você não está compreendendo? Me procure. Estou aqui para te ajudar a compreender. Me procure.